Graça e paz a todos. Um bom dia, irmãos e irmãs e ouvintes, amantes da palavra de Deus. Nesta manhã de segunda-feira abençoada, graças a Deus que o Senhor nos permitiu e concedeu estar mais uma vez aqui com vida, saúde, vigor e fala para falar da sua palavra e do seu amor por nós. Deus tem uma mensagem e palavra para a sua vida e seu coração nesta manhã. Abra bem o coração e a mente para entender a mensagem do Senhor para o seu coração esta manhã. Amém? Como vocês estão? Espero que estejam bem com vocês neste dia, esta manhã. Amém? Hoje, nesta manhã de segunda-feira, gostaria de falar um pouco de direção, de confiança e de entrega, baseado no livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6, como base e estrutura da mensagem, que nos diz o seguinte: Então ele me disse, assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, nesta manhã o Senhor nos concedeu esta mensagem. Usa-me segundo a tua vontade e o teu querer, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, amados ouvintes da palavra de Deus, irmãs e irmãos. Nesta época, levantado este homem, Zacarias, o profeta escolhido por Deus, ou o profeta que teve uma visão de Deus e perdeu a fala por alguns dias. Nesse período, Zacarias foi escolhido e levantado como profeta por Deus para liderar o seu povo e direcionar o seu povo na direção e dos caminhos de Deus, o Senhor. Esse povo era Israel, de dura servir, que desviavam constantemente dos caminhos e da direção de Deus. Deus deu diversas visões a Zacarias de alerta, alertando o povo para voltar aos caminhos e direção do Senhor.
Mas o povo teimava em voltar. Não queria voltar à direção, aos caminhos, à obediência e confiança do Senhor. Tanto no capítulo 3, a continuação da peregrinação e caminhada de Israel, e à frente o profeta Zacarias, depois diversas lutas e batalhas, depois de atravessar o Mar Vermelho, depois de chegar à Terra Prometida. Moisés se foi, veio Josué, também se foi, depois foi levantado o profeta Zacarias para liderar o povo de Israel. Então não foi fácil, foi uma trajetória de muitos obstáculos, muita luta, muita prova. E ainda assim, depois de tudo isso, Israel ainda continuou variando, inconstante, nos caminhos na direção do Senhor. E no capítulo 4, o anjo do Senhor, através do Espírito de Deus, deu uma nova visão a Zacarias, alertando novamente da aplicação do juízo à ruína ao povo se o povo não voltasse para os caminhos e a direção do Senhor. Ele deu uma visão a respeito do candelabro das oliveiras, que significa o candelabro. Na antiguidade, esse candelabro significava uma ferramenta divina de frequência e comunicação aos escolhidos de Deus. E as oliveiras significava nós, os escolhidos. Mas para ativar essa comunicação e frequência com candelabro e as oliveiras, o escolhido precisava estar conectado e sintonia com a frequência do candelabro, com a ferramenta ou tecnologia, antiguidade, naquela época, que o Senhor usou para ilustrar nesse texto o seu poder de frequência e comunicação com o seu povo ou os seus escolhidos. Oliveira se referindo a nós neste texto em relação ao seu povo. Então o anjo explicou a Zacarias, e Zacarias compreendeu que precisava tomar uma direção e dar um ultimato ao povo, senão viria a aplicação do juízo e a ruína novamente sobre aquele povo. E Zacarias entendeu aquela visão novamente que o anjo, através do Espírito do Senhor, concedeu a Zacarias. E Zacarias, chegando
ao seu povo, ao povo de Israel, ao povo de Deus, na presença, e passou aquela visão ao povo sobre o candelabro e sobre a oliveira, dizendo: se todos voltassem à direção, aos caminhos, à vontade do Senhor, o povo seria novamente livrado, poupado, reconhecido diante de Deus e exaltado. E a aplicação do juízo e a ruína não viriam, porque o povo novamente estaria em obediência, em confiança, em conformidade com a palavra, querer e a vontade do Senhor. E eles voltaram, se eles direcionaram novamente aos caminhos, a vontade e o querer do Senhor, e foram poupados da aplicação do juízo e da ruína. E Zacarias novamente endireitou o povo na vontade, no querer, nos caminhos e da vontade de Deus. Então, fechando essa estrutura de reconhecimento, de livramento, de poupar, de direcionar o povo novamente à vontade e o querer, é a palavra do Senhor. Primeiro, começa com orientação. Segundo, ouvir, parar para ouvir. Terceiro, confiar. Quarto, dar credibilidade aos sinais, visões, sonhos que o Senhor dá em meio ao caminho, em meio à trajetória nossa. E quinto, por último, a obediência, atender para aquilo que o Senhor está mostrando e acatar, e assim seremos livrados, poupados da aplicação do ruíno e do juízo de Deus, várias e diversas vezes. A misericórdia, o amor, a piedade, a compaixão dele nos alcança através de nós, através dos sinais, através das visões, através das experiências, dos aprendizados em meio ao nosso caminho, como foi com o profeta Zacarias, o profeta gago, o profeta mudo, o surdo, depois que o Senhor mostrou uma visão para ele, uma visão que não deveria ser revelada, uma visão confidente, uma visão oculta. E ele obedeceu, mesmo não entendendo e compreendendo. E depois dessa cena, e depois dessa história, as visões que Zacarias, sinais que o Senhor revelou a ele,
não precisamos mais disso, porque ele entendeu e compreendeu que certas visões, sinais, não deveriam ser revelados ao povo naquela hora, naquele momento da história. E as demais visões Deus permitiu que ele revelasse, que ele contasse, que ele alertasse o seu povo, porque ele entendeu e compreendeu que a obediência, a confiança, ouvir, parar para ouvir, atentar para a palavra, é a melhor direção, é o melhor caminho, é a melhor decisão, é a melhor escolha que ele poderia ter tomado na sua caminhada liderando o povo de Israel confiado a ele. E trazendo essa mensagem para os nossos dias de hoje, não é diferente conosco. Muitas vezes estamos ou sentimos perdidos, sem direção, sem uma palavra, sem uma orientação, sem uma instrução divina e caminhando para o ruíno e o juízo divino ou da vida. Mas se pararmos um momento, um minuto, uma hora, um segundo para falar com o papai e se conectar com nós mesmo e com ele, olhando para dentro de nós e olhando para ele, com certeza iluminará e clareará as instruções, a orientação, a direção da vontade, do querer, da palavra do Senhor em nossas vidas. E reencontraremos a direção, o caminho, a vontade, o querer do nosso Pai eterno, em meio às distrações, ilusões, distorções e confusões desse mundo. Uma luta, batalha travada todos os dias e espiritualmente. Então, se a gente parar para ouvir a nós mesmos e a Deus, falar com o papai, pode ter certeza que o papai vai nos dar a direção e vamos sentir seguros, protegidos para confiar, obedecer e atentar para a palavra do Senhor e ser poupado, ser livrado da ruína e da aplicação do juízo divino e da vida, assim como foi com Zacarias, o profeta, levantado e escolhido por Deus naquela época para novamente liderar o povo de Israel. Assim ele também pode fazer com você, comigo, conosco, nos colocar para liderar a nossa vida em primeiro lugar, colocando Deus em primeiro lugar em nossas vidas, para liderar, a gente liderar, Deus liderar e governar a nossa vida e a gente também governar a nossa vida na direção, na vontade, no querer e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, seremos abençoados, poupados, livrados da ruína, do juízo divino, da vida que muitas vezes vem de encontro à nossa vida pelo caminho. Então entenda, é melhor a confiança, a obediência, ouvir, parar para ouvir aos sinais, às visões
da vida de Deus sobre nosso caminho, sobre nós, do que sacrificar essas coisas que o Senhor nos revela e nos mostra pelo nosso caminho quando a gente está fora da direção, do caminho, da vontade, do querer da palavra sua. Amém? Reflita nessa mensagem esta manhã. Medite, se confronte, analise e se pergunte nessa manhã como está seu estado espiritual, psicológico e mental nesta manhã. Será que você está como Zacarias? Ou será que você está como o povo de Israel? Ou será que você não está como nenhum dos dois, mas está em paz e bem com a sua direção aí, caminho, tá, de querer em conformidade com o Senhor e com a sua palavra? Amém? Oremos ao Senhor neste momento. Soberano Deus eterno, Pai, Criador dos céus e da terra, nesta manhã a sua palavra foi semeada, pregada aos irmãos, às irmãs, ouvintes e amantes da palavra de Deus. Peço que integre esse povo nas suas mãos e que o Senhor venha trabalhar em cada vida, em cada coração nesta manhã e neste dia, através dessa mensagem e palavra que o Senhor nos concedeu esta manhã para estar passando esta manhã por aqui neste canal para os meus ouvintes, irmãs e irmãs da palavra do nosso Senhor Jesus. Eu entrego e abençoo a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Então entenda, ouvintes, irmãos e irmãs e amantes da palavra de Deus, atentar, parar para ouvir, usar a consciência, confiar, obedecer e entregar é melhor do que sacrificar o sacrifício sem valor, sem direção, ou seja, perdido. Isso não tem significativa e valor para Deus, e sim a confiança, a obediência, parar para ouvir, se entregar e voltar à direção do Pai, vontade e o querer do Senhor. Amém? Compartilhe esse conteúdo, comente, curtam, deixa o seu comentário, seu pedido de oração. Siga meu canal no YouTube, me ajude nesse trabalho, nessa comunidade. O nome do meu canal é Aprendendo na Palavra com Diego Paradelas de Avelar. Pesquisam aí, se inscrevam, me ajude nesse trabalho, nessa obra divina e missão que o Senhor colocou em meu coração. Amém? Se inscrevam também no meu canal do TikTok, Diego Paradelas. Também me ajudem ir lá. Se inscrevam no meu Facebook. Também me ajudem em lá semear e avançar com a palavra e a mensagem do nosso divino Papai do Céu. Amém?
Que todos tenham um ótimo, excelente dia. Deus os abençoe. Fique todos com Deus. Obrigado por fazer parte dessa comunidade, desse trabalho que o Senhor colocou em meu coração para estar fazendo em prol da alma e da vida de vocês. Amém. Deus os abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser e permitir eu estar aqui, você está aí do outro lado para ouvir a mensagem do Divino, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Até lá. Fiquem todos com Deus e que Deus os cuide, os livre, proteja, guarde de todo mal, você e sua família, e que nada venha a faltar em seu lar, em sua casa, em seus caminhos, para a glória de Deus, Pai, através da sua graça, misericórdia e compaixão sobre nós todos os dias. Amém? Até lá, fiquem na paz, Deus os abençoe, tamo junto, meu povo.